Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 10 de dezembro, celebramos São Melquíades. Nosso santo de hoje nasceu no norte da África, na segunda metade do século III. Nessa época era muito comum que africanos do norte da África migrassem para Roma, capital do Império. O norte da África fazia parte do grande Império Romano e nesse movimento de migração acabava que era muito comum que africanos se tornassem diáconos, padres em Roma e alguns inclusive se tornaram papas. É o caso, por exemplo, do Papa Vítor, do Papa Gelásio e do santo que nós celebramos hoje. Nós não sabemos muita coisa sobre a infância e sobre a juventude de São Melquíades. Sabemos que ele era africano, membro do clero romano e no ano de 310, com a morte do então Papa, ele acabou sendo eleito como sucessor de Pedro. Era uma época em que ainda havia perseguição aos cristãos no Império Romano. Inclusive, o próprio São Melquíades chegou a ser torturado para ver se ele negava a sua fé no Cristo, mas ele foi muito firme. Por conta das torturas que ele sofreu ao longo dos séculos, muitos deram a ele o título de Mártir. Ele realmente nunca foi martirizado, mas por conta dos sofrimentos, das torturas pelas quais ele passou por amor a Cristo, ele acabou sendo chamado de Mártir algumas vezes ao longo do tempo. Ele foi um papa que pegou o final da época da perseguição aos cristãos no Império Romano e o começo da época de liberdade aos cristãos. Então houve a famosa batalha na Ponte Milvia, sobre o rio Tibre, em Roma, no ano de 312, uma batalha entre Constantino e Maxêncio. Os dois lutavam pelo posto de imperador de Roma. Constantino saiu vitorioso, ele dedicou a vitória naquela batalha ao Cristo e ao Deus uno e trino, e por conta disso ele decidiu, logo que ele se tornou imperador, acabar com a perseguição aos cristãos, inclusive dar uma certa proteção aos cristãos. Isso aconteceu de forma efetiva no ano de 313, a partir do famoso Edito de Milão. Então, o São Melquíades, a partir de então, ele teve uma ação muito importante. Ele primeiro lutou para reorganizar a igreja. As paróquias estavam muito mal estruturadas por conta de toda a perseguição, então ele fez todo um trabalho de reorganização das paróquias em Roma. Ele também teve uma ação muito importante para conseguir que o império devolvesse à igreja os bens e as propriedades da igreja que foram confiscadas ao longo do tempo. Então isso foi muito importante para esse momento de reestruturação das paróquias, da estrutura que ajuda a igreja a evangelizar. Ele também enfrentou vários problemas de heresias, especialmente o cisma de Donato, que foi algo que aconteceu ali no norte da África, em que alguns dissidentes passaram a ordenar certos homens à revelia do Papa, à revelia dos bispos legítimos da igreja. Então houve uma divisão da igreja ali no norte da África. São Melquíades passou por essa provação. Infelizmente ele não conseguiu resolver completamente o problema. O problema perdurou durante praticamente todo o século IV ainda, mas ele enfrentou tudo isso com muita paciência, com muita coragem, com muita persistência. Ele também, como Papa, nessa época de mais pacificação, digamos assim, ele, com o apoio de Constantino, deu início à construção da famosa Basílica de São João do Latrão, que é a primeira igreja construída em Roma. Isso foi um marco muito importante. Ele também deixou para a igreja importantes decretos de ordem disciplinar para organizar a igreja, organizar o clero, e também decretos de natureza litúrgica para organizar a liturgia, agora que a igreja podia se dedicar a assuntos que estavam um pouco de lado, porque, enfim, os cristãos, inclusive o Papa, estavam permanentemente sendo perseguidos. Inclusive, até então, a maior parte disparada dos papas haviam sido martirizados. São Melquíades também começou uma tradição de levar às diversas igrejas de Roma o pão consagrado na missa pelo próprio Papa, em sinal de unidade e da unicidade do único sacrifício de Cristo que nós celebramos como igreja na Eucaristia. Essa tradição durou ainda muitos séculos e começou com o Papa Melquíades.
Ele foi papa durante apenas 4 anos, mas deixou uma herança muito positiva para o papa seguinte, que foi o Papa Silvestre. Esse sim governou a igreja durante longos anos, num período de paz, e exerceu o ministério petrino numa época muito importante na reestruturação da igreja. Ele certamente teria tido muitas dificuldades se não fosse o legado positivo deixado por São Melquíades. No fim das contas, São Melquíades, já consumido pelo serviço à frente da igreja, certamente com a saúde debilitada pelas torturas que ele sofreu durante o tempo das perseguições, ele morreu no dia 11 de janeiro de 314. No mesmo século da sua morte, o também africano Santo Agostinho se referiu a ele chamando-o de verdadeiro filho da paz, verdadeiro pai dos cristãos, mostrando, portanto, a importância de São Melquíades no trono de Pedro, no governo, no pastoreio da igreja. Nos inspiremos na vida desse santo papa africano que esteve à frente da igreja num momento histórico tão importante, tão crucial, que foi importante para conduzir a igreja a uma nova era, uma era de mais liberdade, de paz maior, em que a evangelização podia ser acentuada e intensificada com mais tranquilidade, mas não com menos fervor. Ele foi fervoroso na perseguição e na paz, na tristeza e na alegria. Nos inspiremos para que nós também sejamos constantes no nosso amor a Cristo, nos momentos difíceis e nos momentos mais tranquilos. Em tudo, demos graças a Deus, em tudo, sejamos fiéis e nos consumamos por amor ao Cristo. São Melquíades, rogai por nós.